E muita gente manda reclamação aqui pra gente, recebendo várias mensagens pelo aplicativo da TV Gazeta. Maria Júlia mandou mais uma, ela diz assim, as obras começam e levam 5, 6 anos para serem concluídas. Na opinião dela, é incompetência para fazer essas obras, a opinião da Maria Júlia. Por que é tão difícil resolver esse problema causado com as chuvas? É planejamento que falta? Realmente a obra é muito difícil de ser feita? A gente vai conversar agora com a Mayara Mello, ela está com um engenheiro e vai explicar para a gente. Mayara, é com você. Ei, Tati, bom dia novamente a todos que acompanham o Bom Dia Espírito Santo. É isso mesmo. Só para situar quem está em casa ligando a televisão agora, a gente veio até um outro ponto aqui de Cobilândia, que também ainda está bastante alagado. Vou pedir para o cinegrafista Vinícius Gonçalves mostrar. Olha só, gente, tudo alagado. A gente vê lá longe o morador atravessando com muita dificuldade de bicicleta. Nesse trecho aqui, inclusive, os próprios moradores colocaram algumas barreiras para tentar evitar que algum motorista acabe passando por ali, se arrisque ou que a água acabe invadindo novamente o estabelecimento deles. Tem uma oficina aqui, uma padaria, muitos comércios ainda continuam prejudicados aqui nessa região. Uma outra avenida bastante importante aqui de Cobilândia. E agora eu vou conversar com o engenheiro ambiental, o Bruno Navarro. Bruno, a gente acompanhou a entrevista, né, do secretário de Vila Velha, falando sobre essa obra que deve se iniciar aqui em Vila Velha de macrodrenagem, mas é um problema que vai ser solucionado com essa obra? Olha, isso aí, bom dia primeiro, né, a você, a todos os telespectadores aí da Gazeta. Essa é uma pergunta que, honestamente, é difícil afirmar, né, que realmente essa obra de macrodrenagem vai resolver o problema. Porque hoje nós temos uma situação climática, daqui a 5 anos ela com certeza será outra. Nós tivemos agora, né, no sábado, 3 vezes mais de chuva prevista para o mês inteiro. Então, é difícil você afirmar que uma macrodrenagem, né, que diques, que sistemas de bombeamentos vão ser de fato a solução para esse problema que já existe há décadas. O grande problema de tudo isso foram as ocupações feitas de forma sem planejamento, né? As cidades foram crescendo da década de 50 para cá, 90% da população morava nas áreas rurais. Com a questão, né, a industrialização, a oferta de emprego nas cidades, houve uma migração muito grande dessa população da zona rural para as grandes cidades, ao ponto hoje de 90% da população está vivendo nas cidades e não mais nas áreas rurais. Consequência disso foi o quê? Um grande adensamento, né? Novos bairros nascendo. Um exemplo de Cobilândia, que na década de 50 era uma fazenda. Nós temos aqui um rio. Essa questão de alagamento é natural, isso acontece, faz parte, né? A gente tem aquela zona de amortecimento, nós temos a calha natural do rio, nós temos áreas de alagado e alagáveis. O problema é que essas áreas todas foram aterradas, né? Nós acabamos impermeabilizando o solo. E com isso hoje a água não tem para onde correr, mas isso é um fluxo natural da natureza, nós que não estamos respeitando isso. Na sua avaliação, poderia resolver mesmo esse problema? Nossa, eu não tenho essa resposta, né? É até uma covardia eu tentar dar essa resposta aqui comigo, porque nós temos prefeitura, nós temos governo com vários especialistas, né, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na Secretaria de Meio Ambiente, e toda essa equipe não resolveu esse problema nas últimas décadas. Eu ainda sou... Que a situação fique cada vez pior, principalmente por causa do clima. Com certeza, né? A gente está vivendo um aquecimento global, infelizmente ainda nós temos governantes que ignoram isso, né? Ao ponto do nosso próprio presidente não investir nas questões ambientais. Nós temos hoje um ministro de Meio Ambiente que está mais preocupado em estimular a agricultura à base de agrotóxicos, né? Nós temos aí as pessoas não respeitando essas variações do clima. Nós estamos vivendo um período do El Niño, que é um aquecimento do oceano. Isso faz com que gere mais calor, né? Vocês perceberam aí, todo mundo que está nos assistindo, que esse janeiro, esse verão nosso foi mais quente do que nunca. Choveu muito menos e agora a gente não tem mais aqueles períodos longos de chuva que duravam uma semana, 2. Agora em poucas horas está chovendo o que era previsto por um mês. Então, infelizmente, a sociedade precisa acordar para os problemas ambientais que nós vivemos. Vamos lá para o estúdio, Bruno, que o Mário Bonella tem uma pergunta para a gente. E está nítido aí a consequência do problema ambiental, da ocupação desordenada, Bruno, mas como é que vai fazer agora? Não tem jeito de tirar esse monte de casa, você explicou. Essa área de Cobilândia faz parte da calha do rio também, né? É normal que o rio transborde em momentos de muita chuva. Não tem nenhuma outra alternativa?
A Maiara insistiu na pergunta das obras de macrodrenagem, algum jeito de escoar mais rapidamente a água. Você está dizendo que o cidadão aí de Cobilândia não tem jeito para resolver isso? Olha, Mário, é muito difícil para eu poder afirmar, né? Se fosse uma solução simples, ela já teria sido resolvida. Nós já passamos aí por alguns governos, né? Já tivemos esse problema em 2013, tivemos esse problema em 2003, em novembro do ano passado nós tivemos esse problema. Você vê que isso vai sendo arrastado de gestão a gestão, porque precisa de muito investimento, precisa de muita coragem também do poder público de fazer algumas ações que tem que tirar algumas pessoas de algumas áreas que realmente elas vão continuar alagando, de evitar a expansão urbana, como no entorno ali da Darli Santos, que continuam aterrando áreas. Ali também é uma área de alagáveis, a água escoa para lá. O ecossistema, ele é único, ele existe, né, a nível global e tem as áreas importantes para isso e nós não estamos respeitando. A verdade é que o poder imobiliário, né, ele é muito forte, então ele passa por cima, inclusive, dos direitos do cidadão. As pessoas estão muito preocupadas com o desenvolvimento capitalista e pouco preocupadas com o desenvolvimento sustentável de toda a sociedade. A consequência de tudo isso é o que a gente está vendo aqui. Obrigada pela entrevista, né? Infelizmente, quem continua sofrendo, vivendo com isso são os moradores. E ontem à noite o repórter Tiago Félix, ele acompanhou, ainda tinha muita gente, moradores, tirando ainda lama, barro de dentro de casa. Vamos ver. A casa da mãe do seu Eduardo ainda estava cheia de água. Sala, banheiro, quartos e cozinha alagados. A casa fica em Cobilândia, em Vila Velha. Seu Eduardo acredita que essa água não vai escoar tão cedo. No ritmo que está indo aqui, eu creio que até mais essa noite e a noite que vem ainda, porque o problema depois que essa água baixar é a lama que fica. Ele conta que toda vez que chove, a casa da mãe dele fica assim. Para ele, esse problema parece não ter fim. Agora essa casa aqui embaixo, vou ter que desmanchar para poder aterrar o quintal, fazer para minha mãe uns cômodos ali, porque isso aqui está perdido. Casa aqui em Cobilândia, quem tem casa no chão, não tem mais jeito. Na rua Bonfinópolis, bem em frente à casa da mãe do seu Eduardo, formou uma verdadeira lagoa. Todas as casas foram atingidas. Esse vendedor também foi prejudicado. Fica prejuízo, a gente tem que agora trabalhar dobrado para correr atrás. IPTU chega todo ano, não tem como correr dele. Então, assim, a gente toma prejuízo, tem que comprar coisa agora. Quem sacou o FGTS já tirou o ano passado, vamos ver o que vai ser resolver agora, né? Porque não sei o que o prefeito, o governante vai fazer pela gente agora. Infelizmente é triste, né? Mas não tem para onde correr. A gente tentou salvar o máximo que pôde. Para limpar toda essa sujeira, só mesmo contando com a ajuda de familiares. O irmão do Eduardo e a cunhada ajudaram na limpeza. Nós estamos fazendo um mutirão aqui para poder tentar amenizar o problema, né? Mas o prejuízo já teve. Infelizmente perdeu muita coisa. O guarda-roupa lá dentro perdeu também. A gente não tirou ainda porque a gente já está até agora cansado aqui de limpar, fazer essa limpeza aqui. Perdeu cômoda, perdeu um monte de coisa aí. O que deu para subir, a gente subiu. No bairro Jardim Marilândia, mais prejuízo. Seu Marco, que mora de aluguel, perdeu quase tudo. Não tem nem como trabalhar, minhas roupas todas perdi, tudo sumido, entendeu? E torcendo para amanhã, ver se seca, se a gente limpar, pelo menos limpar as bagunças, né? Essa aqui, gente, é a sala da casa do seu Marco. A gente observa que o sofá, ó, perdeu praticamente, não tem nem como utilizar. Agora a gente está entrando aqui no quarto, ainda tem água por aqui. A gente observa, ó, onde a água veio, ó, a marca aqui na parede. E esse guarda-roupa aqui, novinho, ele comprou no início deste ano, está pagando prestação ainda. E o senhor perdeu, né, seu Marco? Perdi. E agora? Correr atrás, né? Não tem jeito. Dona Maria, que é a dona do imóvel, também foi prejudicada. Ela acabou abrigando a família do Marco na casa dela, que fica no primeiro andar. Estou abrigando na minha casa, com certeza. Claro, é minha obrigação até, entendeu? Eu sou obrigada a fazer isso. Mas e quantos que não tem como fazer isso? A rua 10 de abril foi interditada com restos de móveis. Dona Maria conta que foi preciso para evitar mais prejuízos. Na rua Joventino Menezes, do bairro Jardim Marilândia, mais interdição.
Desta vez, moradores cortaram essa árvore para impedir a passagem de carros. E em Alvorada, a água também não tinha escoado. A Carla e o marido só conseguiram sair de casa no início da noite de ontem. A casa deles também ficou alagada. A gente mora de aluguel, né? O jeito é sair, infelizmente, né? Um alto lugar que a gente não... Já tinha passado por uma enchentezinha assim, mas não sabia que ia molhava tanto, enchia tanto assim. Mas essa chuva veio de arregaçamento, tanto que foi em todos os lugares, né? Gente, essa aqui é a área de serviço da casa da Carla e do Wesley. Tá sujo ainda porque a água desceu agora há pouco, no finalzinho da tarde desta segunda-feira. Ainda você vê que está muito sujo, né? Aqui é a varanda. E, Wesley, esse murinho foi feito aqui para evitar que a água passasse. E agora ela transbordou, ela passou do limite. E o casal já tem planos de mudar de casa. Eles vão para um apartamento no bairro Santa Inês, também em Vila Velha, já nesta terça-feira. Que seja melhor a gente reconstruir, comprar as coisas que perdemos, né? E reconstruir tudo de novo. Morar num lugar que pelo menos vai ser alto. Não tem como molhar e passar por esse problema de novo. Voltamos a falar da chuva. Tem muita gente mandando participação aqui pra gente sobre a situação de Cobilândia em Vila Velha. O Carlos disse, olha, esse problema infelizmente vai acontecer de novo e de novo. O William também mandou mensagem aqui dizendo pra gente, esse problema da Grande Cobilândia não tem fim. Ele cita aqui o problema da ocupação desordenada que aconteceu na região. Opinião do nosso telespectador, já ouvimos um engenheiro hoje falando da dificuldade em encontrar uma solução para esses problemas. O secretário de Defesa Social, também de Vila Velha, disse que há um projeto, obras que devem ser iniciadas em dezembro desse ano, com fim para o fim do ano que vem, dezembro de 2020, para sanar o problema. A gente fica na expectativa, a gente vai voltar lá para Cobilândia e falar com a Maiara Mello, que está acompanhando ainda os alagamentos que persistem na região. Maiara. É isso mesmo, Tati. A gente continua aqui em Cobilândia, porque por aqui nas ruas, as principais avenidas, continua bastante alagado, ainda tem muita água. A gente vê que a todo momento os moradores precisam, né, sair de casa para trabalhar, enfim, tocar a vida. E eles precisam muitas vezes enfrentar a água aqui mesmo. Como a gente viu, tinha um rapaz aqui atravessando de bicicleta, com muita dificuldade, porque ainda também existem muitos buracos, tem risco. Nesse momento a gente percebe que só mesmo os grandes veículos, como aquele caminhão ali, que estava se arriscando, indo de ré mesmo pela rua, porque ainda tem bastante água. Aqui nesse trecho, os próprios moradores colocaram essas barreiras para sinalizar ali, tentar alertar. Olha só, vou pedir para o Vinícius mostrar agora, tem um carro pequeno passando aqui. Olha só, gente, a altura que a água ainda chega no carro, ainda tem bastante água. E foi justamente por isso que os moradores colocaram essas barreiras, porque à medida que os veículos passam, a água pode continuar entrando nos estabelecimentos. Eu vou conversar agora com o comerciante. O senhor tem aqui a padaria, contou que é o primeiro dia desde sábado que o senhor conseguiu abrir aqui o estabelecimento, mas com muita dificuldade ainda. Bom dia, se é que é possível, né? Dar um bom dia para o senhor. Muita dificuldade, perdi praticamente... Começar tudo do zero de novo, perdemos tudo, nossos trigos, boiou tudo na chuva, na enchente aí. Freeze, vocês podem ver aqui, ó, do picolé. Vamos entrar aqui para mostrar. Perdemos tudo, derreteu, porque eu tive que desligar tudo que estava dando choque. Perdemos os picolé tudo. Freeze do leite, azedou os leites tudo. Vou tentar ver com o rapaz, ver se ele troca. E as prateleiras aí, ó, pode ver, ó. Não tem mais nada, azedou os pães, tive que jogar fora um monte de pão. E os trigos, estou só com 2 sacos de trigo para começar hoje. 1 metro de água aqui dentro? Deu uns 50 centímetros aqui dentro, lá fora deu mais de 1 metro. Aí vou ter que começar do zero e os trigos só tem 2 sacos ali, vou vender hoje para tentar ir no atacadão ali e comprar mais trigo para começar a trabalhar amanhã de novo. Porque senão... Você já conseguiu calcular o prejuízo que você teve? Uma faixa de uns 10 mil reais. E agora, hein? Agora é orar bastante e pelo menos nós estamos com vida para trabalhar e ter força para trabalhar e para superar mais uma enchente dessa, né? Obrigada, tá? Força aí para o senhor, tudo de bom, boa sorte aí para recuperar o comércio do senhor. Então é isso, infelizmente ainda essa situação. O senhor também enfrentou isso, também está cansado de ver tantos alagamentos, né?
Isso aqui está sendo normal em Cobilândia. Agora, todo lugar enche. Encher é normal, gente. Mas, pô, vamos dar um jeito de esvaziar o mais rápido possível. O Cobilândia está sofrendo demais. Eu mexo com o aplicativo, estou parado desde sábado também, que eu não tenho como sair com o meu carro da garagem. Sair para estragar todo? Não posso. Obrigada, viu? Bom dia para o senhor. Infelizmente, essa ainda é a situação. Muitas ruas alagadas e a gente continua aqui em Cobilândia continuando mostrando todos esses transtornos enfrentados, infelizmente, ainda pelos moradores daqui. Mário, Tati, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. A Maiara está dentro do bairro Cobilândia. Pode colocar a imagem da cidadã passando ali, olha. Você já viu muitos moradores dizendo, eu pago meu IPTU, eu pago meus impostos. Você viu mais cedo também o engenheiro ambiental aqui dizendo que a causa disso tudo foram as ocupações irregulares, desordenadas, segundo ele. As casas foram construídas muito próximo das calhas dos rios, onde geralmente acontecem alagamentos. Viu também, então, que parte da solução para remediar isso aí depende de obras. Obras, algumas bem caras, como a macrodrenagem, que a gente aguarda há um tempão. E viu também o Tribunal de Contas dizendo que para ter obra tem que ter investimento. E hoje as prefeituras do estado só têm 7% de capacidade de investimento. O resto é despesa com custeio. E fica a gente, desse jeito, no meio da água aí em Cobilândia. O fato é que o cidadão paga seu imposto. A gente recebeu muitas mensagens de pessoas criticando essa alternativa do FGTS. Não que o cidadão não possa usar o FGTS em situações assim, mas as pessoas dizem, pô, se a gente já paga muito imposto, ainda vai pegar o FGTS, que é o Fundo de Garantia, para remediar prejuízos com enchente? E se as pessoas forem demitidas, perderem o emprego? Continuam chegando mensagens aqui para a gente. Cláudio Silva, lá de Cariacica, ele diz assim, entra prefeito, sai prefeito e tudo continua do mesmo jeito. Maiara Mello também volta ao vivo aqui, o Bom Dia Espírito Santo. Cada hora que a Maiara aparece, a gente vê mais rua alagada aí em Cobilândia. Né, Maiara? A sua direita tem uma rua alagada, a sua esquerda tem uma rua alagada, atrás de você tem um alagamento. Imagino que na frente também. Mara, é isso mesmo. É difícil, né, a gente olhar para algum lugar, como você disse, e não ver nenhuma rua alagada. Aqui tem rua alagada, para trás aqui também a gente consegue ver, perder de vista, olha só, o alagamento. Mais lá na frente, não sei se vocês aí de casa conseguem ver, mas também tem um ponto interditado ali pelos moradores, porque ainda tem bastante água, muitos buracos. Olha só, a moradora ali, ó, saindo de casa para seguir a vida, trabalhar, também está tendo que enfrentar essa água ali na canela. E nesse ponto que a gente está aqui é uma parte ainda que tem bastante água. A gente consegue ver que pelo menos uns 50 centímetros ainda tem nesse ponto. Você mesmo, vou conversar aqui com um rapaz, está de bicicleta, mora em outro bairro, mas trabalha aqui em Cobilândia. E hoje que você vai tentar chegar até o trabalho, porque ontem era impossível. Exatamente. Aqui tá um pouco meio difícil de chegar, mas a gente vamos tentar ver o que a gente faz, né? Ver o que é que dá para fazer na loja também, que deve estar bastante alagado lá ainda um pouco, né? E vamos ver o que a gente pode fazer. Você mesmo falou que teve muito vizinho que perdeu tudo em casa, né? Muito vizinho. Aqui mesmo os vizinhos perderam bastante das coisas tudo. Cama, móvel, tudo. Tá tudo ali, até atrás aqui tá cheio. Tá um loteamento imenso. Tá difícil dessa água baixar. Tá difícil. E parece que as bombas estão desligadas ainda. Aí fica mais difícil ainda. Pois é, a situação de muita gente ainda, muitos transtornos. Mais cedo eu conversei com um engenheiro ambiental sobre esse problema. Ele falou sobre a obra de macrodrenagem que deve começar a ser feita aí pelo governo do estado, prefeitura de Vila Velha. Ele disse que o problema acontece porque as casas, né, elas foram construídas próximos aos rios, nas calhas dos rios, próximas às calhas do rio, e que esse é uma situação, um problema que só poderá ser resolvido a longo prazo e que infelizmente é que a tendência piore ainda mais nos próximos anos, se nada for feito por causa do clima. E a gente continua acompanhando essa história aqui em Cobilândia, um dos bairros mais atingidos aqui em Vila Velha. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 400 famílias tiveram que sair de casa no último sábado. Mário, Tati. Obrigado. Muita gente mandou mensagem também dizendo que em outros países há situações geográficas assim até semelhantes, mas o cidadão não sofre tanto assim quando vem chuva forte como aconteceu aqui no Espírito Santo.